Bruno Henrique é denunciado pela Conmebol e pode desfalcar o Flamengo por até 3 jogos, cara. Por até 3 jogos não, por no mínimo um jogo. Ele foi denunciado no mesmo artigo que suspendeu o Marcelo. Quem lembra aí? Quando o Marcelo quebrou a perna do jogador do Argentino Júnior, ele foi suspenso. Pois é, o Bruno Henrique foi enquadrado nessa mesma lei que suspendeu o Marcelo por 3 jogos. E quantos jogos ele vai pegar a suspensão? Só Deus sabe. E também, cara, staff de Gabigol odeia a atitude do Flamengo e uma eventual saída do jogador na janela de meio de ano se torna cada vez mais possível de se tornar realidade. Fala comigo, Rubro Negro, tô trazendo aqui pra vocês as últimas informações do Flamengo aqui nessa manhã de quinta-feira, né? Hoje é feriadão, mas é feriadão pra quem trabalha registrado, meu amigo. Aqui é de segunda a segunda, então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e também acionando o sino de notificação, isso ajuda demais o nosso canal. Muito obrigado a cada um de vocês que já são inscritos e fazem parte aqui do nosso canal. E caso você não seja inscrito, eu te convido a fazer parte aqui do nosso canal. Meus amigos, é o seguinte, cara. Bruno Henrique, no jogo recentemente contra o Milionários, que o Flamengo meteu 3-0, Bruno Henrique sofreu um cartão vermelho pouco tempo depois de entrar em jogo. E foi merecido o cartão vermelho. O lance dele, ele não pega a bola, ele pega a canela do jogador. Vai com as duas pernas na canela do jogador, os dois pés. O pé dele tá aqui, a sola do pé dele tá aqui, ele vai aqui na canela do cara, ó. Vai com tudo. A sola do pé dele, cravo de chuteiros, caramba, vai na canela do jogador. E foi expulso corretamente. Foi um lance pra vermelho. Tá certo, não tem que discutir, foi um lance pra vermelho. Com ou sem intenção, Bruno Henrique foi na canela do cara. Daí, um pouco tempo depois, saiu a informação de que a Conmebol denunciou ele por infração do artigo 14.1, letra B, inciso 1º, eu acho, do Código Disciplinar da Conmebol Libertadores. Abre aspas pro Código Disciplinar deles e esse artigo. Suspensão por pelo menos um jogo na competição ou por um determinado período por cometer as seguintes infrações: jogada brusca grave, que venha a ocorrer por meio de entrada violenta ou disputa de bola, que põe em risco a integridade física de um adversário, no que o Bruno Henrique fez. Lance no qual o infrator use força excessiva, nem tanto, ou haja com brutalidade, entre aspas, entre parênteses, jogadores. Então aí está, cara. Bruno Henrique está completamente enquadrado na primeira. Jogada brusca grave, que veio ocorrer por meio de entrada violenta ou disputa de bola, que põe em risco a integridade física de adversário. Entrada violenta foi o que o Bruno Henrique fez, está enquadrado corretamente nesse inciso do Código Disciplinar da Conmebol. Então o Bruno Henrique pode ser suspenso, cara. Mesma coisa que o Marcelo aconteceu com o Bruno Henrique. Marcelo caiu exatamente nesse mesmo inciso. Daí na súmula, o árbitro Facundo Telo, que foi quem apitou o jogo entre Flamengo e Milionários, apitou muito bem, diga-se de passagem. Não tem nenhum lance absurdo para reclamar, igual você vê nos jogos do Campeonato Brasileiro, um monte de erro crasso dos árbitros, erros absurdos que eles cometem. Nesse jogo não teve nenhum desse. O VAR foi muito bem utilizado naquele gol que o bandeirinha do impedimento pro Pedro. O VAR entrou em campo e viu que era gol legal. Então foi muito bom, é um jogo muito bom. Um jogo de futebol onde o árbitro não apareceu, que era o que deveria acontecer em todo o jogo. O árbitro ser invisível, está ali apenas para fiscalizar, não ser o centro das atenções, igual muitas vezes é. Quantas vezes acaba um jogo, não tanto o Flamengo, acaba um jogo, os programas esportivos veem lance, ao invés de comentar sobre o jogo, eles discutem lance polêmicos, que o árbitro marcou uma coisa, mas não era, que o árbitro marcou falta, mas não era, que foi pênalti, o árbitro não deu. Quantas vezes não acontece? Eles ficam discutindo lances do jogo, ao invés de falar do jogo em si, exatamente por conta dos erros que os árbitros cometem dentro de campo. Então nesse jogo não teve nenhum, felizmente não teve nenhum, foi um jogo de futebol, ó, você tá de parabéns, Facundo Telo. Abre aspas pro que ele colocou na súmula da jogada.
Jogo brusco grave, de forma direta por dar uma entrada de sola na canela de um adversário, estando a bola em juego, entre ambos. Ele escreveu juego mesmo, ele é argentino. Então aí está, fecha aspas, ele colocou isso na súmula, cara. E agora vamos torcer para que ele não seja punido. Ele não seja punido, vamos torcer para que não seja punido, cara. Mas infelizmente a tendência é ele ser punido por pelo menos um jogo, já que ele se enquadrou perfeitamente, a entrada dele foi no pé do cara. Se eu achar jogado, vou colocar pra vocês. Mas é provavelmente que o Bruno Henrique vai acabar sendo suspenso por alguns jogos da Conmebol Libertadores. Essa é a minha opinião. Agora, falar de Gabigol, cara, é o seguinte. Eu falei num vídeo recente, não lembro se foi no último ou no penúltimo vídeo, que o Gabigol perdeu a 10, né? Até na Libertadores. Ele perdeu a 10 até na Libertadores. Ele já tinha perdido a 10 na Copa do Brasil e no Brasileiro. Na Copa do Brasil, brasileiro. É isso mesmo. No Carioca já foi. Mas na Conmebol Libertadores não, porque já havia sido inscrito com a camisa 10 e não poderia ser mudado isso. Então ele ia jogar com a 10 apenas na Libertadores, da Copa do Brasil e Brasileiro, ele ia jogar com a 99, seu novo número de camisa. Mas daí o Flamengo foi na Conmebol e pediu para a Conmebol, oficialmente foi na Conmebol, fez um acordo com eles e tirou a 10 do Gabigol na Libertadores. Eu já falei que eu acho que isso tem alguém já de dentro deve ter algo contra o Gabigol e agora tá usando essa oportunidade pra ferrar o máximo possível com a vida dele, porque não é possível. O Flamengo se deu ao trabalho de fazer isso. O Flamengo não tem coisas mais importantes pra fazer. Foi na Libertadores tirar a camisa do Gabigol. Não tem coisas mais importantes pra se resolver. O estádio, por exemplo, vendo quem que vai contratar, quem que vai vender, tentando ajudar nessa situação do Fabrício Bruno, que tá emperrado por conta do salário. Enfim, foram lá na Libertadores, tiraram a camisa 10 do Gabigol, botaram ele de 99 também na Libertadores. O staff do Gabigol não gostou nada disso. Não gostou nada disso. Ele acha que isso é uma perseguição contra o Gabigol, isso, aquilo, piriri, pararó, pururu. E agora ele quer tirar o Gabigol do Flamengo a qualquer custo. Porque acha que o Flamengo tá tentando afundar o Gabigol. O staff do Gabigol não gostou nada disso e quer tirar ele do Flamengo o quanto antes. Ele acha que é melhor pro Gabigol sair do Flamengo, que não tem mais futuro, que não tem mais jeito, que não tem mais clima, que não dá mais. Essa é a opinião do staff do Gabigol. E agora eu vou falar a minha, cara. Eu acho realmente que tem alguém dentro do Flamengo que já tinha um ódio pessoal pelo Gabriel Barbosa e vendo essa situação, alguém de alto escalão tá querendo ferrar com a vida dele o máximo possível. Quem lembra? Muita gente, na época que estava se falando de renovação de contrato com o Gabigol, muita gente havia sido contra. Tinha muita gente contra a renovação dele. Não exatamente por conta do salário ou do tempo de contrato, mas talvez porque era o Gabigol. Ele era um cara que muito polêmico. Ele gosta de fazer coisas que trazem polêmica, que trazem emoções, que trazem às vezes até inimigos para ele. Então, às vezes, numa dessas, ele desrespeitou alguém, sei lá, ou o cara não foi cara dele. Daí agora, alguém de alto escalão tá usando a chance que tem pra, ó, o máximo possível com a vida do Gabigol. Daí agora, o staff dele quer tirar ele do Flamengo. E falando como torcedor, eu acho que seria até melhor pro Gabigol. Mas se ele realmente ama o Flamengo, igual ele falava, igual ele demonstrava, ele ficaria até o final. E tentaria até a última chance retomar aquele carinho que a torcida tinha por ele. No momento, esse carinho está quase zero, para não dizer zero. Mas eu tenho certeza que se o Gabigol começar a jogar bem, começar a fazer gols, começar a demonstrar respeito pela torcida, ele consegue se levantar. Ah, ele consegue. Essa é a minha opinião. Eu acho que ele consegue, cara. Apesar de todo esse ódio, todo esse xingamento que ele está recebendo, por conta dele, da atitude dele, se ele tentar com vontade, ele consegue retomar o carinho da torcida. Ele consegue voltar a ser aquele Gabigol idolatrado, que recebia gritos, que quando tava no banco a torcida gritava Gabigol, 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 pedindo pro Tite tirar o Pedro e colocar o Gabigol. Ele consegue retomar tudo isso, todo esse carinho, essa idolatria, esse amor que a torcida tinha por ele, talvez em um pouco tempo, mas ele consegue. Se ele se esforçar, mostrar que tá tentando, mostrar que mudou, mostrar que seu futebol está voltando,
Ele consegue. Se voltar a ser aquele Gabriel Barbosa, ele consegue sim. Eu tenho certeza absoluta disso. Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal e também aciona o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!